Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre algo muito importante, que é a verdade. Mais propriamente dito, aquele que diz a verdade. E eu estou se referindo ao Senhor Jesus, porque quando ele veio aqui, cheio de graça e de verdade, e habitou entre nós assim, ele veio com o objetivo de falar a graça e a verdade. Então, quando ele falava, ele transmitia graça aos que o estavam ouvindo e também falava a verdade, porque essa era a missão dele. Porque na época em que ele veio, já existia muita mentira e existiam pessoas que estavam totalmente do lado da mentira. De forma que a consciência dessas pessoas estavam corrompidas pela mentira. Mas o Senhor Jesus não veio para fazer a mesma coisa. Pelo contrário, ele veio para falar a verdade, porque ele mesmo era a essência da verdade. A verdade estava personificada nele, a ponto dele mesmo dizer que ele era a verdade. Então, ele veio com esse objetivo, de transmitir a verdade para as pessoas, para que as pessoas pudessem saber o que significa verdade, de fato mesmo. E isso ele fez ao longo de sua vida, durante aquele período que ele passou aqui, habitando entre nós, como o Verbo de Deus que se fez carne. Então, isso foi muito importante. E hoje nós devemos entender isso, porque hoje, no século XXI, existem muitas pessoas que estão agindo da mesma forma que muitas pessoas agiam naquela época em que Jesus veio. Ou seja, muitas pessoas hoje, infelizmente, estão do lado da mentira. E eles, por causa de suas práticas ímpias e pervertidas, eles detêm a verdade pela injustiça, principalmente usando a mentira. E quando alguém hoje fala a verdade, a maioria das pessoas não querem saber da verdade, preferem continuar na mentira, porque já foram envolvidos e enredados há muito tempo na mentira. E isso é algo grave, é algo que não é certo para ninguém, é algo inconveniente. Mas as pessoas hoje estão tão dominadas pela mentira que elas acham que isso é certo. Porque a inversão de valores inverteu a mente das pessoas. E por isso elas estão pervertidas pela mentira. Então fica difícil hoje alguém crer na verdade, mesmo que alguém fale a verdade para elas. É muito difícil. Mas mesmo assim, é necessário falar a verdade, sempre. Nosso objetivo, assim como foi o objetivo de Jesus, tem que ser falar a verdade com o nosso próximo. Por isso nós devemos deixar a mentira e falar cada vez a verdade, cada vez mais. Tem que ser assim. De forma que o nosso convívio social, pessoal, tenha que ser baseado na verdade, onde um vai falar a verdade para o outro, com sinceridade. É assim que tem que ser. Essa é a realidade dos fatos que nós deveríamos viver. Então, é importante falar a verdade. Mas, infelizmente, muitos hoje, quando a verdade é dita, elas se recusam a dar ouvidos à verdade, como que se estivessem sentindo coceira nos ouvidos, como se a verdade as estivesse ameaçando, as estivessem causando dores insuportáveis. É assim que nós vemos a humanidade hoje. A humanidade está caída nesse tipo de coisa. Então, mas apesar de tudo isso, ainda é necessário
que se fale a verdade. Foi esse o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Então, eu vou ler aqui um texto que está aqui no Evangelho segundo João, onde fala claramente isso. E está escrito assim: mas, porque eu digo a verdade, não me credes? Então o Senhor Jesus está falando aqui a respeito da verdade para várias pessoas que o estavam ouvindo ali naquela hora. E ele disse: mas, porque eu digo a verdade, não me credes? Por que alguém não iria crer em alguém que estivesse falando a verdade? Qual o motivo levaria alguém a não crer em alguém que estava falando a verdade? É exatamente isso que eu falei. É porque essas pessoas estavam tão envolvidas e enredadas pela mentira que já se recusavam a dar ouvidos à verdade, mesmo que fosse o próprio Senhor Jesus falando a verdade para eles. A consciência deles estava totalmente corrompida pela mentira. A verdade era algo absurdo para essas pessoas, ao ponto de elas não crerem naquele que estava falando a verdade. E hoje acontece o mesmo. Hoje a maioria da humanidade, infelizmente, não acredita naqueles que falam a verdade, não crê naqueles que falam a verdade, mesmo que seja verdade. Porque a consciência das pessoas hoje também está totalmente pervertida e corrompida pela mentira. Essa é a realidade que está acontecendo hoje praticamente em todos os países do mundo. Então, isso é algo gravíssimo, é um perigo gravíssimo, que as pessoas não se deram conta, não caíram na real, não caíram em si. E elas ficam sendo vítimas da mentira. E sendo vítimas da mentira, não conseguem dar ouvidos naqueles que falam a verdade, não acreditam. Então essas pessoas, infelizmente, estão nessa condição hoje aqui. Da mesma forma com que aquelas pessoas que estavam ouvindo o Senhor Jesus falar naquele dia. Porque ele falava a verdade. Mas quando ele falava a verdade, aí ele diz aqui: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Essa era a realidade que está acontecendo hoje também. Então isso significa que, infelizmente, a maioria das pessoas hoje não acreditam mais na verdade. Então, eu baseado nesse texto aqui, eu escrevi 3 pontos aqui que eu queria falar a respeito disso. E o primeiro ponto é: se alguém não crê em quem diz a verdade, isso significa que a pessoa não acredita no que é verdadeiro. Assim, ela não tem em si mesma aquilo que condiz com a realidade dos fatos. Então, se uma pessoa hoje não crê em quem diz a verdade, essa pessoa não tem em si mesma aquilo que condiz com a realidade dos fatos, que é a verdade. A verdade para ela está muito distante. Ela se afastou da verdade há muito tempo. E essa é a condição da maioria da humanidade hoje. Porque até hoje a verdade é dita, é pregada, é anunciada, é ouvida. Mas muitas pessoas que ouvem a verdade hoje, elas se recusam a dar ouvidos à verdade. Porque já estão totalmente cheias da mentira. E essa mentira da qual elas estão cheias está trazendo o resultado delas não darem ouvidos à verdade. É assim que é. Então, isso é algo extremamente mal para qualquer pessoa. O segundo ponto é: se uma pessoa não crê em quem diz a verdade, essa pessoa não tem em si mesma a sinceridade, de forma que ela não consegue praticar atitudes honestas e sinceras. Então, pessoal, esse é o resultado que acontece na vida das pessoas,
que não dão ouvidos à verdade. Ela não tem em si mesma a sinceridade, que é uma das coisas que acontecem quando alguém ouve a verdade e pratica a verdade. Ela passa a ter sinceridade em todas as suas ações. Mas aqueles que não têm a verdade, ou seja, aqueles que estão dominados pela mentira, elas não têm sinceridade. E isso afeta a humanidade praticamente inteira hoje. Principalmente os governantes. Enfim, essa é a verdade. Então, isso é o mal que traz graves consequências para a vida das pessoas hoje. Porque o mundo hoje gira, infelizmente, em torno da mentira. E isso afeta a maioria das pessoas no mundo hoje. Todas as propagandas, aliás, muitas propagandas, elas são feitas com o objetivo de continuar esse sistema da mentira. E as pessoas que ouvem e veem essas propagandas, elas são programadas, são condicionadas a continuarem a viverem na mentira, para que isso possa fazer com que elas se recusem a dar ouvidos à verdade. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Assim, essas pessoas não têm sinceridade em suas atitudes. É assim que está acontecendo. E o terceiro ponto aqui é: se uma pessoa não crê em quem diz a verdade, ela não tem em si mesma a verdade como princípio moral, no qual as suas atitudes se fundamentam. Então, elas não têm isso. As atitudes das pessoas hoje, infelizmente, estão fundamentadas na mentira. Assim, a prática das pessoas é voltada para a mentira, para mentir. Mentir é legal, mentir é certo, mentir às vezes é útil, mentir às vezes é importante, porque as pessoas estão dominadas pela mentira, porque elas não creem em quem diz a verdade. E quando elas não creem em quem diz a verdade, elas mesmas não têm a verdade em si mesmas. E não ter a verdade em si mesma traz maus resultados para a pessoa e para as outras pessoas de forma geral. É assim que está acontecendo. Essa é a realidade, pessoal. Foi isso o que o Senhor Jesus quis dizer quando ele disse: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Foi isso que ele quis dizer. Então, é assim que está acontecendo hoje. Mas eu espero que você, como uma pessoa consciente, prudente e sábia, possa não querer mais estar envolvido e enredado pelas mentiras que existem no mundo. Porque se você continuar nisso, você vai ficar sofrendo essas más consequências por resto da vida. E não é assim que tem que ser. Então, é hora de você entender isso hoje. Você tem que dar ouvidos àquele que diz a verdade, principalmente o Senhor Jesus. Se você der ouvidos a Ele, você vai ouvir a verdade, vai praticar a verdade, vai viver a verdade. A verdade estará profundamente enraizada no seu corpo, na sua alma e no seu espírito para sempre. De forma que você nunca mais vai dar ocasião ou lugar à mentira em tempo algum. Pelo contrário, você vai repelir isso de sua vida. Você não vai gostar mais da verdade, da mentira. Pelo contrário, você vai querer apenas a verdade. Esse tem que ser o princípio de cada ser humano, a verdade, em todo o tempo. Para que assim a pessoa seja sincera, honesta, consigo mesma
e com as outras pessoas também. Então, isso é bom demais. E eu espero que as pessoas que ouvirem essa mensagem neste vídeo possam entender isso hoje. Porque hoje, no século XXI, nós temos que viver em favor da verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, que esse seja o seu lema de vida, assim como tem que ser o meu, e tem que ser de todos também. Todos têm que estar em favor da verdade sempre, contra toda e qualquer mentira que possa existir nesse mundo. Nós temos que ser os cooperadores da verdade. Cooperando com a verdade, iremos cada vez mais combater a mentira. Então, esse tem que ser o nosso objetivo. Assim como foi o objetivo do Senhor Jesus, tem que ser o nosso também. Temos que ensinar isso aos nossos filhos também, para que eles possam ser como nós somos, como cooperadores da verdade sempre. Então, que essa mensagem possa ser uma verdade para você. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.